Olá pessoal, montei essa apresentação a respeito de óleos essenciais citados na Bíblia. Eu considero um assunto extremamente interessante para mostrar para vocês o que eu encontrei. Nesta apresentação, nós vamos citar apenas 15 espécies de plantas. Na verdade, é um assunto bem extenso, pois são aproximadamente 113 plantas citadas, né? Então aqui no caso é um resumão. E também, conforme ou depois, confere na sua Bíblia os itens que foram citados, para você conferir conferir e aprender e estudar juntamente conosco, né, a respeito desses óleos essenciais que foram citados na Bíblia. Primeiramente, eu quero comentar a respeito da minha formação. Eu me formei em medicina veterinária na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande. Isso foi em final de 87. Já faz um bom tempo. E eu fiz o mestrado também e o doutorado na Unesp, Botucatu, o mestrado em cirurgia e o doutorado em radiologia. Mas atualmente esse assunto de óleos essenciais tem chamado muita atenção, devido aos resultados que são obtidos, né? E por falar na Unesp, no Instituto Biológico da Unesp Botucatu, há uma grande equipe de trabalho e pesquisa também com óleos essenciais lá. E vocês podem buscar até na biblioteca mais informações também a respeito de óleos essenciais pesquisados no Instituto de Biologia da Unesp. Bom, óleos essenciais são relatos da pré-história. Mesmo os egípcios já usavam isso há muito tempo atrás, né? Nós temos hoje nosso conhecimento a parte de mumificação, perfumes e cuidados com a saúde. E a gente observa que os resultados com mumificação são impressionantes, né? Pois eles dominavam essa técnica de usar os óleos e preservar contra a decomposição dos animais e pessoas também. Bom, vamos ver alguns detalhezinhos, não dá para aprofundar muito, mas vamos ver algumas mensagens que Deus passa para nós com relação às plantas, né? Em Ezequiel 47:12, está lá escrito: junto à torrente, em sua margem, de um lado e de outro, encontrar-se-á toda a sorte de árvores de frutos comestíveis, cujas folhas não murcharão e cujos frutos não se esgotarão. Produzirão novos frutos de mês em mês, porque sua água provém do santuário. Pelo que os seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Então vamos ver o que nós temos de remédio adiante, né? E olha lá, em Apocalipse 22, é praticamente a mesma profecia. No meio da praça, de um lado e do outro do rio, há árvores da vida que frutificam 12 meses, dando fruto a cada mês, e suas folhas servem para curar as nações. Interessante que se observa aqui que falando do futuro. Esse futuro também pode estar ao nosso alcance, porque essas plantas estão aqui, bem próximas de nós. Na citação no livro de aromaterapia, de René Gattefossé, que é considerado o pai da aromaterapia, e o livro foi publicado em 1936. E ele colocou essa observação de outro autor. Se o homem soubesse, se ele não tivesse perdido a sabedoria primordial, ele entenderia que não foi expulso do paraíso. Mas ele não sabe disso, porque o conhecimento tem sido retirado de seu espírito. De Eleanor Sinclair Rohde, no livro The Old English Herbals. Muito interessante essa observação dele, né? Acho que condiz um pouquinho com a profecia lá do Apocalipse. Durante a nossa história, temos vários exemplos, vamos citar apenas um, do Paracelso, falando a respeito também das plantas, né? E do poder terapêutico que elas possuem. Isso foi também feito, retirado do livro de As Plantas Mágicas de Paracelso. Então ele tinha como objetivo dele curar os homens conforme Cristo fizera, né? Isso era o que ele pretendia, o que ele desejava.
receber de Deus a graça de saber procurar e encontrar todos os meios de cura, com as quais o Criador prover a natureza. E é o que nós temos também atualmente. Então ele, Tritânio e Paracelso, consideravam que o estudo da Bíblia era primordial para se obter essas informações. Você vê, isso lá no século XVI, né? Ele escreveu o livro aproximadamente 1550, 1560, aproximadamente. Só um pequeno detalhe para não ficar uma ideia negativa, que o que se criou uma ideia muito negativa com relação a Paracelso, por ele ter escrito As Plantas Mágicas. Talvez até seria uma tradução melhor como se fosse os milagres das plantas, né? Em termos de tratamento. Então não fala de magia, mas fala de tratamento, ok? E assim Deus nos coloca, né? Vai lá, Eclesiástico, capítulo 30. Saúde e boa constituição valem mais do que todo o ouro. Um corpo vigoroso é melhor do que uma enorme fortuna. Quer dizer, se não tem saúde, o que vale a riqueza? Está aqui, ó. Não existe riqueza que vale mais do que um corpo sadio, nem maior satisfação do que a alegria do coração. E cuidar e preservar essa saúde, por meios que Deus também nos mostra. Bom, e também Deus passa alguma receitinha também para Moisés. Está lá, óleo da unção. Êxodo capítulo 30. Javé disse a Moisés: quanto a ti, procura bálsamo de primeira qualidade, 500 ciclos de mirra virgem, 250 de cinamomo balsâmico e 250 de cálamo balsâmico, 500 ciclos de cássia e 1 de azeite de oliveira. Com tudo isso farás um óleo para unção sagrada, um perfume aromático, trabalho de perfumista. Né? Já tem uma receita aí de como fazer um perfume. Esse era o óleo da unção que Moisés usava e que todos os outros sacerdotes usaram também, continuam usando. Então, o óleo para unção. Algumas citações. Tá lá em 1 Samuel, né? Foi feita a unção de Saul. Em Levítico capítulo 8, foi feita a unção de utensílios, é a unção de Araão, né? Sacerdote. Salmo 23, né? Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Né? E Salmo 133, né? Como óleo fino sobre a cabeça. Falando do efeito da unção, do benefício que ela trazia e traz. Vamos ver algumas referências, então, no caso, óleo e frankincense, né? Há 52 referências bíblicas do frankincense. Observe que não estão todas aqui, apenas algumas. Não dá para colocar todas, né? O óleo de frankincense, na nossa Bíblia, está trazido como incenso, que às vezes também se queimava a resina do frankincense para fazer o efeito aromático dele. Mas o nome dele é o frankincense ou olíbano. E a gente encontra em Êxodo, capítulo 30, Levítico 2, capítulo 5, 6, 24, Números, capítulo 5, 1 Crônicas 9, Neemias 13, em Cânticos, Isaías, Jeremias e no Apocalipse. Então a gente observa nessa foto a grande capacidade de resistência dessa árvore, em condições desérticas, como ela se desenvolve, como ela é resistente. Né? Como se fosse uma mensagem botânica para nós. Né? Bom, aqui é uma citação de um trabalho científico extremamente impressionante. Os autores, o Frank et al., os colaboradores, utilizaram o óleo de frankincense, né, que vem da Boswellia, Carter e também da Serrata, e induziram a citotoxicidade no tumor. Só para ter uma ideia, como foi feito o trabalho? Eles pegaram o óleo de frankincense, colocaram em cultura o óleo e em suas diluições, evidente, né? E as células cancerígenas da bexiga, né? O carcinoma transicional da bexiga, células J82. E observaram que o óleo foi bloqueando
e ele interrompeu a reprodução dessas células. Então, suprimiu o crescimento delas. Isso levou à apoptose dessas células. Então, a conclusão foi que o óleo de frankincense induziu a morte das células cancerígenas. E somente nas células cancerígenas. As células normais não tiveram esse efeito. Está aqui o trabalho, está aqui a referência. Depois é só pegar ele na íntegra, né? Você pode fazer uma leitura mais detalhada dele. Lá, foi no Departamento de Urologia da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, né? É um trabalho fenomenal. Vamos adiante. Uma coisa importante, né? Eclesiastes capítulo 38. Rende ao médico as honras que lhe são devidas, por causa de seus serviços, porque o Senhor o criou. E por eles ele curou e aliviou. O farmacêutico fez com eles misturas, e assim suas obras não têm fim. E por ele a saúde se difunde sobre a terra. Olha, sempre lembrar que é importante, minha intenção aqui não é passar tratamento ou receitas para as pessoas. Em caso de precisar de atendimento médico, procure o seu médico. Aqui um adendo para acrescentar nos seus cuidados à saúde. Ok? Frankincense, né? Que é a resina da boswellia carteri ou a serrata, né? É muito utilizado em tratamento de artrite e outras doenças inflamatórias, como a relação com a doença de Crohn também, né? Muito utilizada na medicina tradicional lá da Índia, do Oriente Médio, que é onde também ela se desenvolve, que é onde é o habitat dela. Tem também atividade antibacteriana, antifúngica. Como era muito usado em meditação, em caso de meditação, fazer oração, elevação espiritual, e ajuda muito para aliviar a ansiedade. A mirra, a comífera mirra, né? Citada lá em Gênesis 37, 43, Êxodo 30, Salmo 45, Provérbios 7, Cânticos, em Esther, Mateus 2 e 15, João 19, Marcos 15. Aqui em Mateus capítulo 2, é o momento quando Jesus ganha a mirra e o frankincense, né? O incenso, o óleo de oliva. Ele ganha o presente dos reis do Oriente, os sábios do Oriente. Ele ganha de presente a mirra, o frankincense e o ouro. Só dando um enfoque aí nessa parte, né? O que era o uso ancestral de mirra? Então, o pessoal usava para doenças periodontais para fazer higiene bucal. Então, ao invés de usar o creme dental, usava o óleo a essência de mirra, né? É um fixador de perfume e de ungüentos. Era usado no cordão umbilical e no períneo da parturiente. Então, ele evitava as infecções pós-parto. E durante o trabalho, para aliviar um pouco a ansiedade, estresse, ele tem efeito calmante. Problemas de pele, prevenção de marcas abdominais, que seriam as estrias, né? E atualmente, sabe-se que a mirra tem um fino e intenso cuidado com a pele, muito utilizado nos cuidados com a pele. Ainda se faz uso dela para higiene bucal, para fazer caso de gengivite e úlceras. E pode ser utilizado no tórax para infecções virais e nas bronquites, né? Devido ao efeito aromático dela. Em caso de micose, com uso tópico, né? E os lábios rachados, nas rugas. Coloca os lábios rachados, que a gente comenta hoje que seriam aqueles sinais em volta dos lábios, devido aos sinais do tempo. E atualmente, o que temos de comentário com relação à mirra? Para meditação, ele também é ansiolítico, né? E para motivação. Pode fazer uma mistura com mirra mais o frankincense. Ele faz ele ajudar na depressão e dar uma motivação. É um antioxidante, imunoestimulante, inflamatório. Para dor também é muito utilizado. Também há relatos, né? Antineoplásico. Está aqui outro trabalho muito interessante que esses autores, né,
trabalharam com células cancerígenas em ratos, em camundongos, né? Isso foi o caso de tratamento. Concluíram. O presente estudo confirmou o potencial efeito citotóxico e anticarcinogênico da Comifera momo, que está aqui essa árvore, que é da mesma família da mirra, né? Olha que trabalho muito interessante. Impressionante o efeito das substâncias desses óleos essenciais. O cedro. Tem várias citações do cedro também. 1 Reis 4, capítulo 5, 6 e 9. Na 2 Reis 19, Levítico 14, Números 19 e 24, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Salmo 104, em Esdras capítulo 3, Isaías 41, Ezequiel e Zacarias. Tem várias citações da árvore do cedro. E o cedro? Os cedros atlântica, o que eles utilizavam? Da limpeza espiritual e emocional, né? Fazer o aroma, aromatizar o ambiente, para dar aquela tranquilidade, e também a desinfecção dos instrumentos do templo, que aí também a unção dos utensílios do templo, conforme estava na lei. E o uso de cosméticos e problemas de pele também. Novamente, aquele efeito calmante, né? Quando se faz a limpeza espiritual, emocional, ele tranquiliza. Olha lá, lembrando o uso dos egípcios, né? Embalsamar e perfumar. Então ele entrava na formulação de bálsamos para mumificação. Atualmente, ele é um calmante, um ground on, né? Do nível emocional, fazer a pessoa voltar ao chão. Também um grande repelente de insetos, muito interessante usar hoje em dia, né, devido aos casos de aumento do Aedes aegypti e outros tipos de insetos. Passar na cabeça para queda de cabelo também, caso de acne, psoríase, ele estimula o sistema linfático, melhora a circulação, melhora o sono também, né, aumentando a melatonina. Uma observação, muitos óleos essenciais têm vários efeitos devido aos vários componentes da mesma planta. Por isso que ele tem uma ampla utilidade, né? O óleo de cedro, né? É utilizado em casos de déficit de atenção, do ADD e o ADHD, déficit de atenção e hiperatividade em crianças, né? Então já é bem reconhecido por esses efeitos calmantes e de alívio. Então traz esse equilíbrio. Dentro das relações dos componentes químicos, o óleo de cedro é o que tem mais alta concentração de sequipertenos, né? Então ele estimula muito essa região límbica e traz esse equilíbrio. Antibacteriano e antifúngico. Aí você pega esse número que está aqui ó, marcado, digita no PubMed, faz a busca, aí você obtém o trabalho na íntegra, né? Pega esse número, PNID, digita o número lá na busca, que o trabalho vai aparecer na íntegra. É legal para conferir os trabalhos que foram feitos. Mais uma vez, na queda de cabelo, deu resultado do tratamento de alopecia areata, está lá relacionado, né? Então, repetindo um pouquinho, do combate candidíase, que é um antifúngico, né? E também melhora na função renal. Lembrando que são efeitos aromáticos, certo? O cipreste e a Bíblia, as citações dele, né? Lá em Gênesis, capítulo 6, Isaías 14, 44, 60, 1 Reis 6, 9, Cânticos 1, 2 Crônica, capítulo 3, Ezequiel 27. Depois é legal pegar a Bíblia e conferir as referências, né? E o cipestre, cupressus sempervirens, quer dizer, está sempre verde, né? A resistência dessa árvore. Então ele é muito utilizado na construção de navio das casas, também para tratamento, para casos de artrite, laringite, né? E para ajudar a reduzir a cicatriz, em casos de cãibra também. Então, caso de uso tópico do óleo de cipestre. E vamos lá, ele melhora a circulação, portanto reduz o edema, quando há casos de edema, porque ele fortalece os vasos capilares. Então, casos de
TB, né? E até de varizes também. Fortalece o tecido conjuntivo, os ossos, a gengiva e os dentes, né? Olha lá, imunoestimulante, aumenta o número de leucócitos, então já melhora com a sua condição de resistência à doença. Também diminui os sentimentos de perda, por isso que ele era cultivado em cemitérios, né? Para dar esse alívio aos sentimentos de perda e de luto. Outro trabalho muito interessante, né? Mais um caso, mais um trabalho citando a ação antineoplásica, né? Antiproliferativa efeitos do essencial óleos, esse é o principal constituinte no tumor renal humano. Está aqui o trabalho, é só digitar depois lá no PubMed e pega na íntegra. Esse trabalho foi feito lá na Itália, na Universidade de Calábria. O sândalo, muito conhecido sândalo, o Santalo album. Olha que flor bonita dessa árvore. Citado lá em Salmo 45, Provérbios 7, João 19, Números 24 e Cântico 4. Algumas citações do sândalo. E em que ele era utilizado? No cardiotônico, né? Então fortalece o coração. Assim, então melhora também o sistema linfático, melhora a circulação e dá mais ânimo também. Ele tem efeito calmante, revitaliza a pele e o famoso efeito afrodisíaco dele, né? Também utilizado na meditação e oração. Aí, ó, ele é anti-hemorrágico e também era utilizado para embalsamar. E atualmente, muito utilizado para cuidado com a pele também, né? Por isso que às vezes vai nas composições, nas formulações com sândalo, mirra e frankincense, né? E também para infecções virais, no caso de herpes, né? Estimula o sono profundo, aumentando a liberação de melatonina, porque fazendo uma aromatização na sala, no quarto, com um pouquinho de óleo de sândalo, traz essa tranquilidade, melhora o sono. Também com isso promove equilíbrio do sistema reprodutivo, endócrino feminino, em infecções urinárias, no caso aí para fazer banhos de assento, e é um perfume masculino, né? Extremamente atrativo para mulheres. A cássia, né? Cinnamomum cassia, a citação dele lá em Salmo 45, Êxodo 30 e Ezequiel 27. Também a alta atividade antibacteriana do óleo essencial de cássia. Está lá nesse jornal, Indian Journal of Pharmaceutical Science. O autor Sharma e colaboradores fizeram um trabalho com vários óleos essenciais, e um deles é o óleo de cássia, com essas plantas medicinais contra patógenos que causavam infecção do trato urinário. Interessante observar que as bactérias já eram resistentes a muitos antibióticos, o qual elas não foram contra o óleo de cássia, né? Também é um trabalho muito interessante. E em que se usa o olhinho de cássia, né? Então, ele é um ingrediente no santo óleo da unção de Moisés, como foi mencionado, né? Então, se usar em difusor em casa, para estresse, em caso de depressão, né? E ele é um anti-inflamatório, que vai te ajudar a apoiar o sistema imune, melhora o sistema imune. Também é um perfume muito bom, refinado perfume, para homem e para mulher, porque ele traz uma grande resposta emocional, traz uma autoconfiança. É antibacteriano, antifúngico, como foi citado, né? Em caso de problemas renais e resfriados. Uso tópico para casos de picadas de cobra também. Há relatos de uso dele no tratamento de feridas, né? O óleo de nardo, Nardus taxis jatamansi, né? Citado em João capítulo 12, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 7, Cânticos capítulo 1 e capítulo 4. O óleo de nardo, meu caríssimo óleo de nardo. Também o óleo de nardo tem uma ação antibacteriana,
trabalho lá de Friedman e colaboradores, né? Então, conseguiram fazer um controle do Campylobacter jejuni, Escherichia coli e Listeria monocytogenes, e a salmonella etérica. Trabalho publicado no Journal of Food Protection de 2002. Aí você confere lá, pega o trabalho. E o uso do óleo de nardo, né? Fortalece o coração, melhora a circulação. Olha lá, mais uma vez, antibacteriano, antifúngico, anti-inflamatório, equilibra o sistema imune, também reduz a ansiedade, em caso de tensão nervosa, e é um tônico da pele, um excelente perfume e cuida da pele também. Então, é muito indicado para enxaqueca, porque tem um efeito relaxante, né? E o suporte emocional, porque traz equilíbrio, sensação de equilíbrio, de bem-estar com o aroma do óleo de nardo. O isopo, né? Citado na Êxodo capítulo 12, Salmo 51, Levítico 14, 6, Números 19, 1 Reis 4, João 19 e Hebreus 9. Só lembrando aqui que em Êxodo capítulo 12, foi o dia da Páscoa, né? Então foi usado o isopo para passar o sangue do cordeiro no batente das portas, né? E uma das razões está aqui, porque ele tem um efeito repelente, ele é uma antipraga. Então com isso ele também ajudou a não atrair os mosquitos ou outros insetos nesse momento. Então também tem para casos de infecções respiratórias, infecções virais e parasitárias, ele é mucolítico. Fazendo o uso dele aromático, ele vai propiciar esses efeitos, né? No caso de tosse e asma, usar o frankincense mais isopo. Mistura no mesmo difusor, ele vai trazer esse alívio no sistema respiratório. É muito usado no caso de gripe. Fortalece e tonifica o sistema nervoso. Importante, contraindicado em caso de epilético e mulher grávida. Observar sempre que há contraindicações em alguns óleos essenciais, né? A murta, mirtos comunes. Todos nós conhecemos a murta, né? Citado em Isaías 41, Isaías 55, Zacarias 1 e Neemias capítulo 8. O óleo de murta. O Dr. Daniel Penoil, né? Desde 77, ele trabalha com o óleo de murta para trazer equilíbrio hormonal da tireoide e ovários. Então é interessante também buscar informações no livro desse médico, né, que ele escreveu o livro Óleos Essenciais para Equilíbrio Hormonal, né? E vai ter mais informações a respeito. Mas está aqui também a referência no uso do óleo da murta. E também traz efeito calmante sobre o sistema respiratório. Até o próprio cheiro dessa flor já traz um alívio, um aroma muito agradável quando se cheira, quando se sente o aroma, né? O uso do óleo de murta, né? Então, como citado, apoia a glândula tireoide, traz esse equilíbrio hormonal. Em caso de infecções de garganta, pulmão e sinusite. Problemas prostáticos, lembrando que é sempre o uso aromático, né? Tá? E tópico, para acne, psoríase, pele oleosa, manchas da pele, em caso de ferimento e contusão. Para espasmo muscular ou cãibra. E, no geral, trazer aquele equilíbrio hormonal. E lá, não usar via oral, né? Contraindicação, não use o óleo de murta via oral. Ele também tem um efeito tóxico. O hibisco ou rosa de Saron, está lá citado em Cântico capítulo 2. O uso do óleo de hibisco, né? Ele tem um efeito regenerativo de células, antiviral, antibacteriano também, em caso de infecções do sistema urinário, anti-hemorrágico, reduz a inflamação, artrite, melhora o sistema imune. Tem um efeito calmante, relaxante. Também só o fato de olhar aquelas flores já traz esse efeito, né? Tranquiliza, relaxa, então melhora a emoção, apoia o sistema nervoso simpático.
mais uma vez, no caso de cuidar da pele e para efeito antissinais. O óleo de benjoim. Essa citação é interessante. Lá em Êxodo capítulo 30, Javé disse a Moisés: procura aromas de estoraque, caveira e gálbano, aromas em incenso puro, cada um em quantidade igual. Com eles farás um perfume, uma composição aromática, obra de perfumista, misturando com sal puro e santo. Então, vai ficar uma obra de um grande perfumista. E em que era usado o óleo de benjoim? Essa planta, o Styrax benjoim. Então é um perfume muito agradável, também antisséptico. Eu tive a oportunidade de ter um caso em que eu utilizei o óleo de benjoim para ferimento. Uma resposta muito impressionante. Vamos lá. E no caso de bronquite, resfriado também, tosse, dor de garganta. Né? Faz o uso do difusor, como se fosse uma inalação, ele vai trazer esse alívio. Então lá, dermatite e feridas da pele, também um efeito sensacional. Em caso de cólica, usar no abdômen, né, no uso tópico, também é confortante e calmante. Está aqui a flor do benjoim e assim é obtido ó, com a resina, né? Extrai essa resina do tronco da árvore. O óleo de gálbano, a férula galbaniflua, é um perfume e também repelente de insetos. É um óleo que harmoniza e dá equilíbrio. Em caso de lesões na pele, abscesso, acne, ferida, também use seu óleo de gálbano. Piasma, asma, tosse crônica, dor muscular em caso de indigestão. No caso aqui no uso tópico do óleo no abdômen. E em Gênesis capítulo 30, do versículo 37 a 38, essa história é interessante. Jacó tomou varas verdes de álamo, de amendoeira e de plátano, descascou-as em tiras brancas, colocou-as diante dos animais nos tanques e bebedouros, onde os animais iam beber, e os animais se acasalavam quando vinham beber. Aí, o efeito aromático dessas plantas, né? E nessa história, o Jacó teve um grande aumento do rebanho dele. Então, o álamo é a planta Apophyllus nigra, o plátano Platanus orientalis, é uma árvore que tem uma grande longevidade, e amendoeiro Prunus dulce. Então tá aqui os nomes das plantas, depois é só buscar mais informações com esse nome científico para obter mais detalhes, né? Senão fica muito extenso, é muito assunto. Mas com relação a óleos essenciais e cuidado, infelizmente existe muita adulteração e falsificação. Então isso também vai trazer prejuízo ao uso. Então, falta de qualidade pode acarretar problemas. Então, o que geralmente pode acontecer? Eles fazem a adição de compostos sintéticos de baixo preço, né? e faz uma mistura do óleo essencial, reduzindo o efeito ou até prejudicando o efeito do óleo. E também faz a diluição, né? Geralmente um óleo carreador e vendendo o óleo como puro. O importante é que o óleo essencial não pode conter agrotóxico. Do contrário, não vai ter o efeito que nós desejamos. Vai ter um efeito tóxico até. Né? Essas referências dos óleos essenciais citados na Bíblia é de David Stewart, né? Desse livro Healing Oils of the Bible, editado em 2003. E está aqui a referência dele. Pode buscar mais informações no livro também. E ele comenta a respeito dos óleos e os benefícios dele. Né? Aqui está o meu contato também, e quem tiver assim, mais interesse em pesquisar o assunto, estudar o assunto, ou fazer algumas observações, manda um e-mail, ou no meu Facebook também, para a gente conversar a respeito desse tema. É um assunto extremamente interessante. Aí fica aí a dica também para quem esteja começando a estudar essa área.
e a usufruir desses benefícios, né, que essas plantas nos propiciam. Obrigado por assistir essa apresentação e qualquer dúvida, mande contato comigo, né, ou deixo aqui no próprio mensagem no canal também. Muito obrigado e um abraço.